Hi everybody, welcome back to a new video in our channel. Há algumas semanas eu gravei um vídeo sobre modal verbs, verbos modais em inglês. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link em algum lugar por aqui. E é claro que ficou faltando uma parte 2, quem sabe até uma parte 3, porque esse assunto tem uma abordagem muito ampla, né? Afinal de contas, os verbos modais, eles, da maneira que eles existem em inglês, né? Se você já viu o vídeo em questão, você sabe exatamente do que eu tô falando. Se não, pode ver esse primeiro e depois volta pra cá, né? Então, se você já viu, você sabe que ali é algo assim bem peculiar, bem diferente do que nós temos em português, o que naturalmente já causa uma dificuldade para nós brasileiros, né? Então, nessa segunda parte eu quero falar algo que eu só mencionei na primeira. Eu quero aprofundar algo que eu só mencionei na primeira, que é o fato de você não poder usar os verbos modais em outros tempos verbais. Ou seja, não existe futuro para o verbo modal, né? Ou seja, não tem como dizer aquele verbo no futuro, como é normal em qualquer verbo em inglês, fora eles, e como é normal em qualquer verbo da língua portuguesa, né? Então, por isso o nosso cérebro já está acostumado a poder conjugar, né? O português é uma língua muito conjugacional, se é que tal palavra existe, mas no sentido de que a gente usa muito a conjugação ali para se comunicar, né? Então a gente acaba naturalmente sentindo falta disso em inglês. Então essa aula é pra gente ver como que a gente vai fazer para contornar isso. Sim, eu não estou usando a palavra errada, o verbo errado, é contornar mesmo, porque afinal de contas, o conceito de futuro e passado ele é universal, né? Você quer contar algo que aconteceu ou que vai acontecer, né? Ou até em outras formas, como condicional, né? Que a gente já viu aula aqui sobre o condicional. Basicamente, né? O que eu faria, o que eu diria. Então, tudo isso vai ser necessário em qualquer verbo. Por exemplo, quando a gente fala de verbos modais, né? Um dos verbos mais, traduzindo para o português, comuns são os verbos que indicam o ato de poder, né? Tanto poder permissão como poder habilidade, né? Que naturalmente a gente tem em frases como eu podia, ou eu pude, ou é claro, eu poderei no futuro, né? Então isso vai fazer falta em inglês. Como eu disse, volto para o início, isso não tem como fazer, não tem como conjugar esses verbos modais que a gente já viu, tá aparecendo aqui na tela em algum lugar, no passado e no futuro, né? E até qualquer outra forma de adaptação às conjugações que nós temos em português, né? Como condicional, por exemplo, como o próprio futuro, né? São adaptações, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe para não prolongar ainda mais o vídeo. O fato é que a gente precisa falar o verbo poder, como eu estou colocando como exemplo, né? No passado, futuro ou qualquer outra variação de tempo ou situação, né? Então, como é que a gente faz isso em inglês? Qual é essa alternativa, teacher, que você está falando desde o começo desse vídeo? Vamos dar uma olhada exatamente agora. Bom, começando por aquele gráfico que eu coloquei, onde eu divido ali os verbos modais, né? Nas esferas de atuação, que são habilidade, permissão, possibilidade e obrigação. Conselho fica um pouquinho de lado nessa abordagem, tá? Vamos focar nesses quatro conceitos. Porque, na verdade, quando eu falo eu pude, né, dependendo do contexto, ou eu vou estar falando de habilidade, ou vou estar falando de permissão, ou vou estar falando de possibilidade. Então vamos começar pela questão da habilidade, que é uma esfera que é representada pelos verbos can e could. E antes que eu me esqueça, dá para usar o verbo modal could como um passado do verbo can, né? Mas isso não vai se aplicar a todas as circunstâncias, ok? É isso que é importante você ter em mente. Então é por isso que a gente vai aprender uma alternativa um pouco mais viável para expressar o sentido de habilidade em qualquer verbo em qualquer tempo verbal, melhor dizendo, que você quiser. Por exemplo, para a gente indicar habilidade, né? Ou seja, quando eu quero falar um can no passado ou no futuro ou qualquer outra coisa, eu vou montar a seguinte frase. Eu vou usar to be able to, que literalmente significa ser ou estar apto a. Então vamos dar uma olhada. I am able to do it. Literalmente, eu sou ou estou apto para fazer isso. Que também pode ser dito, é claro, I can do it, né? Aqui estamos no presente. O presente não é o problema. Eu posso falar I can do it, I am able to do it. São duas maneiras de dizer a mesmíssima coisa. Agora, se não é mais eu consigo fazer isso que eu estou falando, que eu quero falar, mas eu conseguia fazer isso, ou até mesmo eu consegui fazer isso,
fica da seguinte maneira aqui, ou melhor dizendo, pode ser dito, e na minha opinião é a melhor maneira de contornar essa limitação que a língua inglesa tem, essa que é a palavra, uma limitação, né? Pelo menos nesse contexto aqui. Eu vou usar esse to be able to, é claro, aplicado no passado, né? I was able to do it. Né? Que pode ser traduzido como eu conseguia fazer isso, mas literalmente você está dizendo eu era capaz de fazer isso. E o futuro é claro, I will be able to do it. Já na esfera da possibilidade, a gente vai usar nada mais lógico, né, do que a frase to be possible, né? Que aí no presente a gente tem a seguinte frase, it is possible to happen. Que nós podemos usar um verbo modal como may, que indica possibilidade, ou might, né, para falar it may happen. Mas novamente o presente não é o problema, né? It's possible to happen, it may happen. No passado a gente vai dizer it was possible to happen. E no futuro, it will be possible to happen. É claro, dá pra usar o gonna, né, também. It's gonna be possible to happen. Óbvio, é claro, né? Mas tô usando o will aqui pra simplificar mesmo, né? No quesito obrigação, na esfera da obrigação, a melhor opção, na minha opinião, pra contornar essa limitação, é usar to have to, que literalmente é ter que. Então, por exemplo, he has to clean it. Que num modal poderia vir com o must. He must clean it. Na verdade, com obrigação, nada melhor do que o must. Nenhum verbo modal melhor do que o must para indicar uma obrigação. He must clean it. No passado, não dá para usar o must, mas dá para usar o have, né? Então, he has to clean it presente. He had to clean it. Ele teve que limpar isso. Em futuro, he will have to clean it. Já no quesito, na esfera permissão, nós temos ali o to be allowed to como opção para contornar, né? Que literalmente é ser permitido a, ser autorizado a, ou estar autorizado a. No presente, we are allowed to, né? Que com o modal pode ser we may, we can, né? Que dá para usar como poder no sentido de autorização, né? Mas no passado daí fica sem ser possível isso, né? Então, contornando aqui, ficaria com o to be allowed to, we were allowed to. E futuro, we will be allowed to. E aí, essa aula ajudou você? Se sim, já sabe, né? Curta, compartilhe com algum amigo que está aprendendo inglês, que vai se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê aqui mesmo nesse canal, no nosso próximo vídeo. Bye!